a honra de tê-la como palestrante sobre certificações WELL, algo muito importante, porque a certificação WELL compreende algo que vários dos fabricantes associados estão colocando no mercado. A professora Luísa é arquiteta, urbanista, ela é WELL AP, ela é Fitwel, embaixadora, ela é consultora em várias entidades, uma delas é o Conselho Brasileiro da Construção, ela é diretor do Comitê de Sustentabilidade da Fiesp, e ela, se eu for falar o currículo, eu vou ficar mais 10 minutos. Então, eu vou parar e vou passar a palavra à professora Luísa Junqueira. Obrigada, Isaac, obrigada aí pela apresentação, boa tarde a todos e obrigada pela oportunidade de fazer essa breve explanação para vocês. Vou tentar ser sucinta. Quanto tempo a gente tem, só para me coordenar aqui? Com perguntas até as 3. Então tá bom. 3 começa a reunião da diretoria. Então, eu sugiro parar uns 15 minutos antes das 3 para dar oportunidade para o pessoal poder fazer perguntas. Tá ótimo. Bom, eu coloquei, em vez de colocar a certificação WELL, eu coloquei certificação Wellness, né? Porque não vou falar só do WELL, embora vocês vão ver que basicamente é só o WELL que vai falar de iluminação, mas acho que é importante entender um pouco do contexto. Agora, deixa eu ver como é que eu consigo passar o meu... passou. Bom, acho que a apresentação já foi feita, né? Eu sou sócia, fundadora, diretora da Straub Junqueira, que é uma empresa de consultoria em sustentabilidade. Eu, particularmente, atuo nesse mercado há quase 15 anos, fazendo consultoria em certificações de sustentabilidade, né? Começando com o LEED lá atrás, e hoje a gente trabalha com diversas outras certificações, e no Brasil a gente acabou sendo pioneiro com essas certificações Wellness, tanto a certificação WELL, quanto essa outra certificação Fitwel, né? Então, acho que o background é esse aí. Então, só para contextualizar, né, sempre todas as minhas palestras, minhas aulas, meus materiais, eu sempre coloco esse dado de que a gente passa 90% do nosso tempo dentro de ambientes fechados. Talvez essa não seja uma realidade no Brasil, né? Eu acho que esse dado é um dado que vem de países do hemisfério norte, embora no último ano praticamente isso tenha se tornado próximo da nossa realidade aí, em função do momento que a gente está passando, né? E aí, só para fazer uma analogia aí, 90% do tempo dentro de ambientes fechados representa mais tempo do que algumas espécies de baleia acabam passando debaixo d'água. Então, realmente é bastante tempo, né? E aí, quando a gente fala de custos, porque isso tudo é importante, né? Para contextualizar essas certificações, enfim, quando a gente fala de custo investido aí, investimento numa construção ao longo do ciclo de vida completo dela, né? Então, desde a fase de projeto até a parte de operação e manutenção, se a gente pegar principalmente uma edificação comercial como exemplo, a gente está falando aí de custos da ordem de 2% entre projeto e construção, né? A gente sempre tem aquele paradigma de vamos fazer sustentável, vamos certificar, e aí sempre vem, né? Não, custa caro, não vamos fazer, custa mais caro, não vou fazer. Obviamente que se for bem planejado desde o início, o custo adicional, incremental, é bem pequeno. Enfim, mas ao longo do ciclo de vida completa, né, projeto e obra representa só 2%. Quando a gente vai para operação e manutenção, outro 6% em relação a custos de manutenção, né, do edifício, mas o resto dos outros 92% a gente está falando das pessoas que ocupam esses ambientes, né, dos colaboradores, enfim, então, entre salários e benefícios. Então, acho que esse é o primeiro dado que a gente traz para quebrar um pouco essa lógica do custa mais caro, né? Acho que a gente tem vivenciado aí nos últimos tempos, em especial nesse último ano, ganhou uma força muito grande, a importância de se manter um ambiente interno saudável para as pessoas, né, e para os colaboradores dentro de uma empresa. Então, tem esse foco muito grande aqui.
Se a gente olhar só na parte de operação e manutenção, a gente está falando de 1% em relação ao consumo de energia, 9% entre custos com locações e operação, e, de novo, os 90% restantes a gente está falando das pessoas, entre salários e benefícios, né? E aí a gente também, quando fala de sustentabilidade, a gente sempre teve esse foco de falar de eficiência energética, redução dos custos, né, com energia, principalmente. É importante, obviamente que é importante, até do ponto de vista de sustentabilidade, em relação a emissões, né, talvez nem tanto no Brasil, em função da nossa matriz, mas não deixa de ser algo importante, só que não é só isso que é importante dentro de um edifício, né? Hoje, cada vez mais, eu acho que não tem mais como desassociar a sustentabilidade das questões de saúde e bem-estar. Para você falar de um edifício sustentável, é fundamental que um edifício, para ser considerado sustentável, ele leve em consideração a saúde, o conforto e o bem-estar de todos que ocupam, que habitam a edificação. E aí, né, todas as formas, as funções, as questões que compõem um edifício, eles acabam gerando efeitos sobre a nossa saúde, às vezes voluntários e às vezes involuntários, né? Então, às vezes a gente tem comportamentos inconscientes que são realmente ditados em função de estímulos do ambiente em que a gente está inserido. Isso desde, por exemplo, uma questão de ergonomia do mobiliário que a gente usa, até, obviamente, a qualidade da iluminação dentro desses espaços. Então, o ambiente físico, ele acaba interferindo diretamente na nossa saúde física, comportamental e nosso bem-estar mental também. E aí, só para dar um exemplo, né, quando a gente fala de saúde e bem-estar, a gente não fala só de iluminação, fala de tudo, de uma forma holística. A inatividade, né, hoje o estilo de vida que a gente leva em função de todas as tecnologias e facilidades que foram sendo incorporadas no nosso dia a dia ao longo dessas últimas décadas, leva a gente a ter uma vida muito mais sedentária, né? Então, esse é um dos problemas também, das consequências de toda essa tecnologia e de toda essa modernidade. E aí tem uma pesquisa que mostra também que, na verdade, a nossa carga genética, sempre se falou, né, da carga genética, e isso está mudando, né, esse conceito, essa preocupação tem mudado cada vez mais em função dessas novas pesquisas que têm saído, de que a carga genética ela é uma preocupação, ela deve ser, mas não é o principal fator que vai impactar na nossa saúde, né, no nosso, enfim, ter uma saúde boa. Eu carrego uma carga genética, mas o estilo de vida que eu levo, o tipo de alimentação que eu como, a prática dos exercícios físicos e o ambiente que eu estou inserida gera muito mais efeito sobre a qualidade da minha saúde do que simplesmente a carga genética que eu carrego da minha família. Então, hoje, a carga genética ela é bem mais reduzida e o ambiente físico e social em que eu ocupo, que eu, né, enfim, uso, utilizo, tem um impacto muito maior. E aí, quando a gente fala de uma edificação, de uma construção sustentável e, consequentemente, saudável, a gente analisa a edificação, né, como um sistema igual um sistema do corpo humano. Então, você tem a estrutura, que, fazendo uma analogia, são os ossos, a envoltória, que seria a pele, todos os sistemas elétricos, hidráulicos, que são aí os sistemas cardiovasculares, enfim, então dá para fazer essa analogia. E todos esses sistemas do corpo humano, né, esses principais sistemas do corpo humano, cardiovascular, digestivo, endócrino, enfim, todos eles sofrem de alguma forma algum impacto, eles têm alguma resposta em função, de novo, do ambiente que a gente está inserido, seja um ambiente que tenha uma qualidade do ar adequada, uma qualidade de iluminação adequada, uso de produtos que sejam atóxicos ou com menos carga de componentes tóxicos, né? Enfim, então, a gente tem a nossa saúde, ela está diretamente ligada aí ao
já tem efeitos diretos em função do ambiente que a gente ocupa. E aí hoje a gente tem visto aí uma enxurrada, né? Não hoje, mas nos últimos, eu diria até na última década e mais recentemente, essas novas certificações, mas a gente tem visto que tem uma série de certificações no mercado, então acho que há muitos anos, alguns anos atrás, vocês como fabricantes já começaram a se adaptar em função do que vinha sido cobrado pela certificação LEED, né? Muito em função da parte de potência e de eficiência energética, algumas coisas de controle também, e também de luminosidade, qualidade da iluminação, mas agora com essas certificações focadas em saúde e bem-estar, a preocupação da qualidade da iluminação, de fato, ela está mais presente, mais rigorosa do que as certificações de sustentabilidade lá atrás. Então, hoje, quando a gente fala de certificações focadas em saúde e bem-estar, né, ou as certificações wellness, as duas principais certificações existentes, né, ou as duas principais certificações que versam sobre isso, são a certificação WELL e a certificação Fitwel. De novo, as certificações de sustentabilidade, muitas delas já traziam preocupações de saúde e bem-estar, mas a diferença é que essas duas certificações, elas são exclusivamente focadas nisso, então elas acabam sendo complementares às certificações de sustentabilidade. Ambas as certificações, elas são americanas, e ambas também validadas por organismo de terceira parte, tá? Então, sempre quando a gente fala de certificações, é muito importante entender quem é o organismo certificador, quem está por trás, qual o interesse da organização que está por trás dessa certificação. E ambas essas duas certificações são certificações validadas por terceira parte, então elas são isentas de qualquer tipo de interesse direto, né? A principal delas, e que eu vou focar mais hoje, e que é mais interessante, mais importante para vocês, é a certificação WELL. É uma certificação lançada oficialmente em 2015 pelo IWBI, que é o International Well Building Institute, que é uma organização não governamental. Na verdade, é uma organização, eles chamam de Benefit Corporation. Na verdade, é uma organização com fins lucrativos, mas o objetivo maior é gerar um impacto na sociedade, tá? Então, diferente, por exemplo, do LEED, que é gerido pelo SGBC, que é uma organização não governamental, aqui eles têm um interesse financeiro por trás, é uma certificação com um objetivo financeiro. Por isso, uma das coisas que a gente fala bastante dessa certificação não ter viabilizado tanto ainda no Brasil é o custo dela, né? Então, é uma certificação muito cara para o mercado brasileiro ainda absorver isso. Então, talvez ela não tenha evoluído tanto quanto a gente gostaria. Mas, de novo, ela tem um objetivo, ela é validada por terceira parte e ela tem um objetivo de gerar um benefício maior à sociedade. Então, ela é uma certificação relativamente nova, foi lançada em 2015, e de lá para cá ela cresceu assim exponencialmente no mundo inteiro. E ela já está na versão 2, então até o ano passado ela estava trabalhando com a versão 2 de forma piloto, e agora a versão 2 foi validada, então de 2015 para cá muita coisa mudou. Eles têm vários grupos técnicos super fortes de pesquisa e de desenvolvimento da certificação. O corpo técnico de desenvolvimento da certificação traz engenheiros, né, todos os profissionais da indústria de construção, engenheiros, arquitetos, enfim, mas também traz cientistas e também traz comunidade médica. Então, ela tem um olhar bem holístico aí sobre o impacto da edificação na saúde humana, de fato. Ela é muito semelhante como uma certificação LEED, por exemplo, então ela tem estratégias que são obrigatórias, estratégias adicionais que valem ponto, e conforme você vai aumentando a sua pontuação, você muda o seu range de pontuação. Ela é uma certificação que exige uma recertificação a cada 3 anos, porque ela envolve uma série de fatores, né, uma série de parâmetros que precisam ser reavaliados a cada 3 anos. Ela não é uma coisa física e estática. No mundo, hoje, ela está presente em 67 países, então vejo que ela cresceu bastante, né, desde que foi lançada em 2015 até agora, ela já teve uma penetração muito grande no mundo inteiro. São quase 400 projetos já certificados,
e mais de 5.000 projetos em processo de certificação. No Brasil, são 2 projetos efetivamente certificados. Esses 2 projetos foram a gente que certificou, a gente tem trabalhado em alguns outros também, e 44 processos em andamento, aí, né, projetos registrados. Então, ela é uma certificação mais completa que uma certificação de Green Building, por exemplo, da qual vocês estão acostumados, que avalia só projeto e obra, ou então avalia só operação e manutenção. Aqui ela vai avaliar tudo de uma vez só. Então, ela vai avaliar projeto e obra, vai avaliar operação e manutenção, e mais do que isso, vai avaliar também questões de políticas corporativas, né, ou políticas, procedimentos implementados, se a gente não estiver falando necessariamente de um projeto corporativo, mas procedimentos, planos implementados que geram algum impacto, de certa forma, na saúde humana ou no comportamento humano das pessoas dentro daquele ambiente, né? Então, de novo, voltando para o corporativo, aqui a gente está falando basicamente de políticas de RH, enfim. Então, ela tem toda essa avaliação aí que não é só em projeto, não é só em obra, não é só em operação e manutenção. É tudo, ela é bastante global, assim, na avaliação dela. Processo de certificação, então, você, através de uma plataforma online, como, por exemplo, o LEED e algumas outras tantas, então, você avalia toda a etapa de projeto e de construção documentalmente, né, nessa plataforma, só que, obrigatoriamente, diferente de outras certificações, você tem que passar por uma avaliação, uma validação em loco. Então, depois que você tem a sua etapa documental auditada e validada, você recebe um auditor, né? O projeto recebe um auditor para avaliar as estratégias em loco, então ela acaba sendo mais restritiva também. Quando esse auditor ele vai em loco, ele faz uma série de testes de qualidade do ar, né, coleta uma série de amostras de qualidade do ar, da água, ele faz testes de desempenho acústico, lumínico, enfim. Então, ele valida tudo em loco de fato. Aprovado todos os processos, você tem o resultado da certificação e a cada 3 anos você passa pela reavaliação. Então, ela tem 3 níveis de certificado, prata, ouro e platino, dependendo da quantidade de pontos alcançados, e é uma certificação, então, que ela trabalha em harmonia com as certificações Green Building, né? Ela não tem como objetivo ser concorrente, mas sim ser complementar. Então, inclusive, o próprio organismo que faz a validação de outras certificações famosas, como o LEED, enfim, que é o GBCI, ele faz a validação, a auditoria, na verdade, né? Faz a auditoria da certificação WELL também. E aí, hoje, ela tem o que eles chamam de crosswalk. Então, como eu comentei, é uma certificação que procura ser complementar às demais certificações de Green Building. Então, eles têm uma parceria aí, né? Uma validação com certificações internacionais reconhecidas também, tanto o LEED, o BREEAM, o Green Star, que é uma certificação australiana, o Living Building Challenge, que é uma certificação de sustentabilidade que vai muito além do LEED, inclusive, americana, e a Reset, que é uma certificação que nasceu na China, focada em qualidade do ar. São todas certificações internacionais bem conhecidas. E aí, se você busca uma certificação LEED, por exemplo, e o WELL para o mesmo empreendimento, dependendo, né, esse crosswalk é para validar alguns créditos, algumas estratégias que, se você atende no LEED, automaticamente você acaba atendendo no WELL, enfim, então acaba sendo complementar. E aí eu coloco embaixo o GBC Casa, só de conhecimento, curiosidade, porque não tem essa parceria com o GBC Casa, porque não é uma certificação internacional, é uma certificação brasileira, mas hoje o GBC Casa já traz uma série de conceitos no seu guia de referência que foram adaptados, foram trazidos da certificação WELL. Então, eles trazem já essas preocupações de saúde e bem-estar para dentro dos ambientes residenciais, que é o foco da certificação do GBC Casa. O WELL, na sua versão 2, ele tem 10 áreas de avaliação, né? Antigamente, na versão 1 eram 7, agora a gente está falando de 10 áreas de avaliação. E aí, acho que o foco aqui hoje, o que interessa para vocês, é justamente a parte que fala de iluminação. Dentro desse capítulo de iluminação, são 8 estratégias possíveis de serem atendidas, sendo 2 obrigatórias, que eles chamam de pré-condições, e 6 otimizações, que são os
os créditos, né? São as estratégias que geram ponto dentro do processo de certificação. Então, trazendo alguns dados que a própria certificação WELL traz, né? Então, a iluminação dos ambientes que a gente passa a maior parte do tempo, ela de fato tem um impacto direto na nossa saúde física e mental. Atualmente, as condições de iluminação, na maioria dos espaços, são projetadas para atender às necessidades visuais dos indivíduos, mas não levam em consideração a saúde mental e o ciclo circadiano. A integração da luz natural e a iluminação elétrica para criar estratégias de iluminação com foco na saúde humana, em conjunto com os requisitos tradicionais de acuidade visual, conforto, enfim, podem, de fato, resultar num ambiente mais saudável. Compreender a necessidade e as preferências específicas dos usuários em um espaço é essencial para a criação de ambientes com uma iluminação eficaz, né? Então, tanto entender, obviamente, a tarefa que vai ser desempenhada lá, quanto o grupo de pessoas, a característica das pessoas que vão ocupar aquele ambiente, seja por idade, enfim. E ambientes que levam em consideração, então, essas estratégias de iluminação e as necessidades dos usuários podem contribuir para a melhora do sono, do humor e aumentar a produtividade dos funcionários. Então, aqui, quando a gente fala de sono, de humor, enfim, e até o professor Isaac estava comentando um pouco, a grande questão, acho que o grande diferencial aí que a certificação hoje ela traz é a preocupação com o ciclo circadiano, né? Então, ela continua trazendo preocupações que já eram levadas em consideração nas certificações de sustentabilidade, mas hoje ela traz muito essa preocupação de focar no ciclo circadiano, não pensar somente na eficiência energética dentro daqueles espaços, na controlabilidade, enfim, mas pensar de fato como que a iluminação ela pode gerar um efeito positivo ou negativo na saúde das pessoas. Então, acho que vocês devem saber até melhor do que eu, enfim, mas o ciclo circadiano, falando de forma bem rápida, como o nosso organismo ele responde, né, de forma hormonal, como que a gente produz hormônios e a gente responde aos diferentes horários do dia em função da cor da iluminação desses diferentes horários, né? Então, de manhã a gente tem uma iluminação, uma cor mais azul, enfim, mais clara, que faz, né, propositalmente acaba fazendo com que a gente desperte e esteja disposto a ir para o dia, a trabalhar e tudo mais, e no final do dia essa iluminação ela vai ficando um pouco mais quente, mais amarelada, e vai ajudando a gente já a desligar e já ir parando essas tarefas, já descansando para poder dormir. E aí, quando a gente vai dormir, por exemplo, a gente tem que também procurar estar num ambiente totalmente isento de qualquer tipo de iluminação, né? Um blackout completo, total, porque qualquer tipo de iluminação, inclusive os displays LED que tem dentro do nosso quarto, a iluminação da tela de celular, de notebook, de tablets que a gente usa antes de dormir, tudo isso gera uma interferência na qualidade do nosso sono, isso acaba atrapalhando o nosso sono, a gente acaba produzindo menos melatonina, que é o hormônio que a gente só produz na hora que está dormindo. Isso tudo tem um impacto direto no nosso humor, no nosso bem-estar, na nossa qualidade, na nossa saúde mental. Às vezes trava aqui. Bom, aí passando, então, rapidamente pelas estratégias, né, aquelas 8 estratégias que o WELL traz em relação à iluminação. Então, ali, né, as 2 pré-condições, ou os 2 itens que são obrigatórios, ele primeiro vai falar de exposição à iluminação, então, acesso adequado à iluminação, aqui independentemente de ser natural ou artificial, mas que os ambientes eles sejam planejados para que tenham um acesso adequado de iluminação, e também o que ele chama de Visual Lighting Design, né? Então, para níveis adequados de iluminância, de acordo com o uso e a idade dos usuários que vão ocupar aqueles espaços. Essas 2 questões são pré-requisito dentro do processo de certificação,
obviamente, cada uma dessas estratégias, ela se abre e aí você vem, né, ela vem com o que é de fato exigido, o que eu preciso em termos de documentação e de comprovação para essas estratégias, mas só rapidamente para trazer para vocês aqui o que é esperado dentro da certificação. Depois aí ele vem com os itens adicionais aí, né? Então vem com a questão do ciclo circadiano, você tem que ter um equivalente melanópico mínimo, né, adequado, o controle do ofuscamento, de iluminação, aí vai falar de estratégias de iluminação natural também, iluminação do dia, simulações, balanço visual lumínico, né, então o plano de iluminância, a uniformidade dessa iluminação dentro do ambiente, a cor utilizada, as mudanças de cor dentro dos ambientes, de acordo com também a tarefa que vai ser desempenhada em cada um dos espaços específicos dentro da construção, o padrão de iluminação, acendimentos, controles, enfim. Depois ele vai falar do color rendering, né, da cintilação, da iluminação. Depois fala de zoneamento, controles, cenários, e aí quando ele fala de controles e cenários, ele inclui aí a questão de controle da cor, da temperatura, distribuição, do controle individualizado, né, da iluminação de tarefa, enfim, então, basicamente são essas as preocupações, eu acho que vai um pouquinho além, de fato, do que a gente vê nas certificações de sustentabilidade, trazendo essa preocupação não só de eficiência energética e de controles e de balanceamento, ou de fotocélulas, enfim, de iluminação trabalhando em conjunto com a iluminação natural, mas não só isso, ele vai trazer um pouco a questão da preocupação da cor, da cintilação, né, tudo isso, como que isso impacta, como que isso interfere diretamente no ciclo circadiano, na qualidade da saúde das pessoas dentro dos ambientes. Como normativas, as principais normas aí que o UEL fala em relação à iluminação, então eu deixo aí como referência algumas para vocês, né, do que eles mencionam aí que devem ser seguidos para atender a todos esses requerimentos, depois vocês vão ter acesso a esse material. E só para ilustrar, então, os dois projetos que a gente trabalhou a certificação WELL. Esse primeiro projeto foi um projeto bastante interessante, porque, né, visualmente olhando aí, ele não tem nada de interessante do ponto de vista de arquitetura, né? A gente não é um projeto nada diferencial, enfim, mas foi um grande piloto que serviu para a gente validar que era possível aplicar essa certificação no Brasil. Lembrando que a certificação ela foi lançada oficialmente em 2015 e a gente conseguiu obter a certificação já em 2016. Então, foi muito rápido todo o processo. Era um cliente que era do ramo de qualidade da água, super entusiasta das questões de sustentabilidade, mas as certificações de sustentabilidade nunca deram valor ou nunca deram importância para o que ele fazia, que era olhar para a qualidade da água e não só para a eficiência, a redução de consumo, né, a eficiência hídrica. Ele falou, eu quero ser o primeiro, eu quero ser pioneiro, ele chamou a gente num processo bastante de parceria, a gente conseguiu implementar uma série de estratégias, é uma certificação muito difícil de ser implementada, a gente conseguiu validar, né, com esforço você consegue implementar, mas é uma certificação super difícil. Esse daqui foi um projeto, na verdade, existente, né, não envolveu projeto e obra, e por isso que foi muito rápido, a gente adaptou um ambiente já existente para buscar essa certificação, e como ele era um entusiasta, ele queria o nível máximo da certificação, tinha uma série de estratégias, inclusive, que eram inviáveis pela característica do projeto, enfim, mas ele queria buscar de qualquer jeito, né? Então, tudo que foi possível buscar implementar, a gente fez nesse projeto, e por isso a gente conseguiu o nível ouro, que é um nível muito difícil para buscar numa certificação como o WELL. E a gente conseguiu e validou, enfim, deu certo. Era uma saleta comercial de 50 metros quadrados, então super pequeno e também super limitado, né? Dentro de um edifício que não tinha a menor estrutura para receber uma certificação como essa, um edifício
da década de 90, de saletas comerciais, não é um edifício corporativo, AAA, nem nada disso, e mesmo assim a gente conseguiu. E uma das grandes diferenças nesse projeto, toda vez que eu vou falar do case desse projeto, vou contar um pouco, né, as estratégias que foram implementadas, foi simplesmente a troca da iluminação, né, a troca da luz. Na versão 1, ele era um pouco diferente com relação às exigências, mas tinha uma questão lá da cor, da iluminação, que vocês são muito mais especialistas do que eu agora nem vou lembrar de cabeça o que era a exigência, mas era com relação à cor, de fato, e tinha uma relação com essa questão do ciclo circadiano. Mas no dia, né, no momento em que essas lâmpadas foram trocadas, eu me lembro na época que a gente nem tinha essas lâmpadas disponíveis no Brasil, a gente teve que importar essas lâmpadas para conseguir atender isso. E no momento que foram feitas a troca, não foram trocadas nem as luminárias, só as lâmpadas. Eles já sentiram na hora a diferença e falaram, nossa, agora faz sentido trabalhar nesse lugar, agora a gente está se sentindo mais produtivo, mais disposto a trabalhar. Então, foi um dos grandes diferenciais. O dono da empresa, né, o proprietário, o sócio, ele tomava refrigerante todo dia, ele parou de tomar refrigerante, emagreceu, e ao final do processo, essa empresa ela acabou sendo comprada, adquirida por uma grande multinacional, que é a NSF, e um dos fatores que pesou dessa empresa ter comprado essa pequena empresa foi justamente o fato deles terem essa certificação WELL, que era uma certificação internacional, inclusive nova na época, né? Mas, enfim, como resultado, aí, como consequência, eles foram até adquiridos por um grupo internacional. E depois, no segundo projeto, a gente passou de um escritório, uma saleta comercial de 50 metros quadrados para uma laje corporativa, já de 1.200 metros quadrados, também um projeto existente, era um projeto que tinha acabado de ser entregue, e aí depois, né, depois que o cliente descobriu a certificação, ele falou, bom, acabamos de entregar um projeto bacana, que leva em consideração uma série de coisas, vamos buscar, então, essa certificação. Mas aí, no caso, né, que é a BR Properties, que é uma empresa do ramo de mercado imobiliário, eles queriam entender o nível de dificuldade, se fazia sentido de fato essa certificação para depois expandir isso e levar isso para os clientes deles, para o portfólio deles. Mas aqui o objetivo deles era simplesmente atingir o mínimo possível, eles não queriam, né, não tinham metas arrojadas aí de ir além com a certificação, mas eles conseguiram certificar. O nível de exigência acabou sendo, inclusive, maior, porque era um projeto mais complexo, maior, com mais pessoas, enfim. E aí chegaram na certificação prata, deu certo também. Eles viram uma série de melhorias e de benefícios diretos com os colaboradores. Então, foi né, a gente foi evoluindo aí em termos de qualidade de projeto e de metragem. Hoje a gente já tem edifícios inteiros buscando certificação, estamos trabalhando com varejo, enfim, então isso já se diversificou bastante. Então, é uma certificação complexa, ela é difícil, principalmente no Brasil, mas ela é possível, né? Então, a gente tem casos aí que mostram que é viável buscar essa certificação. Eu acho que a grande questão, eu estava falando lá atrás, a grande dificuldade de alavancar essa certificação ainda no mercado nacional é justamente o custo associado a ela, porque, primeiro, que a gente está num momento em que o dólar não favorece, e segundo, que mesmo que fosse um dólar acessível, ela já é, por natureza, uma certificação mais cara do que uma certificação LEED, por exemplo, até porque tem essa necessidade de ter um auditor validando em loco, esse auditor, ele coleta amostras, ele manda para o laboratório, então tem todos esses custos envolvidos, e infelizmente, em função disso, que essa certificação, ela não evoluiu no Brasil, não é nem por questões de dificuldade técnica, porque tecnicamente a gente consegue resolver, mas é muito mais por uma questão financeira. Eu vou em muitos clientes falar do WELL, né, mostro vídeos, falo dos resultados, dos benefícios,
e os clientes brilham os olhos e falam, nossa, realmente, finalmente encontrei uma certificação que faz sentido para mim, faz sentido para a minha empresa, eu quero implementar isso na minha empresa, porque eu quero que os meus colaboradores eles estejam mais felizes, mais pertencentes ao ambiente de trabalho, mais produtivos, que eu sei que eles estando mais produtivos eu vou ter um retorno também. Mas aí quando a gente vê, quando eles esbarram no custo, isso acaba, infelizmente, sendo inviabilizado. E aí, em contraponto a isso, né, tem a certificação Fitwel, que é uma certificação americana também, uma certificação que também foi lançada ali na mesma época, em 2014, pelo Center for Active Design, e ela nasce como uma estratégia de saúde pública preventiva americana, então, apoiada aí pelo governo americano, de fato. E aí ela tem como a diferença dela para a certificação WELL, por exemplo, é que ela é muito mais acessível em termos de custo, e não tem itens que são obrigatórios, então você consegue fazer uma combinação de estratégias, obviamente ela tem níveis também, você precisa de uma quantidade mínima de estratégias, mas você não fica preso a itens obrigatórios. Mas ela nasce muito fortemente mesmo como uma estratégia de saúde pública, então focar na saúde preventiva, e como que o design, como a construção, como que a arquitetura pode contribuir para isso, muito baseado em estratégias, resultados de estratégias já validadas, enfim. Então, ela foca muito nisso e também é uma certificação que é recertificada a cada 3 anos. Então, também entra muito fortemente a questão de políticas, de procedimentos, de planos, de RH, enfim, de manutenção, operação, e por isso que essas certificações exigem essa recertificação a cada 3 anos, porque às vezes as pessoas mudam, as políticas mudam, os procedimentos mudam, então isso precisa ser sempre acompanhado e validado. Ela tem 7 categorias de impacto, que eles chamam, né, divididos em 12 áreas de avaliação. Então, na verdade, são 12 capítulos, a certificação é composta por 12 capítulos diferentes, mas todas as estratégias que estão dentro desses 12 capítulos, ela tem 7 categorias de impacto, que eles chamam, né? Então, ela tem impactos em diferentes áreas, como, por exemplo, a saúde da comunidade, morbidade e absenteísmo, equidade social, sentimento de saúde e de bem-estar, aumento da atividade física, muitas vezes de forma indireta, através da própria arquitetura, do design, do mobiliário, enfim, do uso das escadas, por exemplo, promover a segurança dos ocupantes e fala muito de alimentação saudável também. Então, de novo, focada em uma estratégia de saúde pública preventiva, né? Também em níveis diferentes, então, só que aqui ele trabalha com estrelas, 1, 2 ou 3 estrelas, e também tem o processo de recertificação no final. Então, no mundo também, ela também está crescendo bastante, ela ainda não tem a tração, não tem a força que uma certificação WELL tem, porque, de novo, a certificação WELL, ela é financiada por uma organização com fins lucrativos, eles têm muito dinheiro para investir, eles investiram pesado, estão investindo pesado, eles têm escritórios na China, na Europa e tudo mais, enquanto que o Fitwel é uma estratégia ligada ao governo, uma organização não governamental, talvez não tenha tanto dinheiro assim, mas está crescendo significativamente também, porque ela acaba sendo uma certificação muito mais rápida, você não tem essa validação em loco, você tem um peso de ser uma certificação validada por terceira parte também, e também amparada aí por uma estratégia de governo, e muito mais barata do ponto de vista de custo, né, dos FIIs de certificação. Então, ela tem crescido muito rapidamente no mundo inteiro também, só não cresce tanto porque eles não têm tanto dinheiro para investir em marketing como o WELL tem, por exemplo. Mas são mais de 1.000 projetos registrados no mundo, mais de 400 processos, né, projetos em processo de certificação, presente em mais de 40 países. No Brasil, são 14 projetos em processo de certificação, 6 já certificados, desses 6, 2 fomos nós que certificamos também. E tem uma empresa que é uma empresa Fitwel, que eles chamam, né, é uma empresa do mercado imobiliário, que se comprometeu em lançar todos os seus futuros portfólios certificados Fitwel, então eles certificam a empresa e não os projetos em si. Mas é uma certificação que, quando ela fala da parte de iluminação,
ela não vai ter os cuidados, ela não vai ter a preocupação que o WELL tem. Ela tem a preocupação na qualidade da iluminação, mas muito com relação ao acesso adequado de iluminação e com a iluminação natural. Então, ela não entra em questões de projeto de iluminação elétrica, iluminação artificial. E aqui só para ilustrar um projeto que a gente certificou recentemente, um condomínio residencial aqui em São Paulo, que foi lançado recentemente, e aí tem aí diversas estratégias, diversos diferenciais, e ele tem esse foco muito grande aí de design ativo, né? Então, focar a própria arquitetura em induzir um hábito, um estilo de vida saudável, né? Então, como exemplo, nas escadas, você tem marcação de caloria, tem mensagens motivacionais, então, induzindo as pessoas a utilizarem a escada. Isso é só uma estratégia, um exemplo do que foi incorporado nesse projeto. Fazendo um comparativo aí, né? Ambas as certificações, elas podem ser aplicadas, elas nascem, as duas, isso elas têm em comum também, elas nascem focadas em ambientes corporativos, ambientes de escritório, e aí elas se expandem, e hoje elas são aplicadas, podem ser aplicadas em diversas tipologias de projetos, sejam edifícios residenciais, edifícios corporativos, espaços corporativos, né, lajes corporativas, hospitais e tantas outras, né, escolas, enfim, pode ser aplicado em vários setores. Tem níveis de certificações, ambas as certificações. Os custos aqui a gente vê que variam bastante, né? Então, você tem praticamente... Antigamente, o FIT-WELL, essa tabela está até um pouco desatualizada, antigamente o FIT-WELL tinha um custo fixo, agora ele já tem ranges de custo por metragem, mas você vai pagar no mínimo $5.000 e no máximo $8.000 para certificar. Enquanto que o WELL, você tem uma variação por metragem, mas... dependendo do projeto, a gente chegou a fazer orçamentos de projeto que estavam ali na faixa de $300 mil só em FII de certificação. Então, é uma coisa inconcebível, né? Não tinha como. Mas, dependendo do tamanho do projeto, acaba sendo viável. Ambas são certificações validadas por terceira parte, de novo, isso é muito importante. O WELL tem pré-requisitos, a FIT-WELL não, enfim. Então, e validações a cada 3 anos, meu tempo aqui já está estourando. Deixo como dica também esse livro que foi lançado no ano passado por 2 professores de Harvard, um da Faculdade de Medicina e o outro da Faculdade de Arquitetura, de Real Estate, enfim. E eles falam, né, das 9 estratégias, os 9 fundamentos de uma edificação saudável, e um dos fundamentos, aí uma das estratégias, justamente a iluminação, a qualidade da iluminação, acesso à iluminação natural também, mas a qualidade da iluminação interna. Então, um ambiente de trabalho saudável é extremamente decisivo para o sucesso de um negócio, então ele aumenta a felicidade, a motivação, a produtividade dos ocupantes. Então, várias pesquisas mostram aí aumento de 21% na lucratividade, na produtividade dos usuários, na satisfação dos clientes, alguns benefícios de investir em edifícios saudáveis. Então, aqui a gente vê que aumento de 46 minutos na qualidade, né, no tempo de sono das pessoas, simplesmente por estarem expostos a uma iluminação natural, uma iluminação adequada. Alguns resultados aí, né, a maioria dos respondentes disseram que melhorar a satisfação, o engajamento dos colaboradores, dos usuários, é o melhor retorno que se tem quando você investe em edificações saudáveis, e outros benefícios, como melhorar a qualidade do ambiente para os colaboradores e clientes, liderança e comunicação corporativa, agora que só se fala de ESG, por exemplo. Então, quando você quer falar de ESG, você falar de saúde e bem-estar faz todo sentido, faz parte da sustentabilidade, aumento da satisfação e retenção, redução de custos, né, até inclusive com custos de plano de saúde, sinistralidades, enfim, então, perda de talentos e tudo mais, aumento da qualidade de vida, produtividade, engajamento e retorno no investimento. Então, alguns dados aqui do mercado imobiliário, por exemplo, nos principais mercados imobiliários corporativos dos Estados Unidos, isso é uma pesquisa que acabou sendo lançada no finalzinho do ano passado pelo Laboratório de Inovação
do mercado imobiliário do MIT nos Estados Unidos. Então, eles fizeram uma pesquisa com os principais mercados imobiliários dos Estados Unidos e avaliaram os projetos que eram certificados WELL e Fitwel. E esses projetos eles demonstraram uma valorização de 4,4% a 7,7% por metro quadrado, a mais do que edifícios semelhantes que não possuíam as certificações de saúde e bem-estar. Isso independente de certificação LEED, por exemplo, e de outros fatores como idade da construção, renovação, enfim. Então, você já viu uma valorização em edifícios certificados LEED, e hoje você vê que certificações WELL e Fitwel, ela tem uma certificação, uma valorização ainda maior. Então, a gente está vivenciando esse novo movimento de foco aí em saúde e bem-estar. Isso teve uma atração, ganhou uma atração muito grande, principalmente agora com relação à Covid, né? E focar numa qualidade interna do ambiente, saudável para as pessoas dentro do ambiente. Não é nem mais uma questão de ser muito importante, é uma questão de ser fundamental, é quase que obrigatório, né? Então, também a questão do ESG, enfim. Então, a gente está indo para esse próximo nível aí que, quando a gente falar de sustentabilidade, a gente necessariamente vai estar incorporando as questões de saúde e bem-estar, porque, no meu ponto de vista, senão a gente não pode nem falar de sustentabilidade. Então, isso tem crescido bastante, são novas e grandes as oportunidades aí no mercado. Vocês vão ver uma demanda muito grande nos próximos meses e anos aí, isso só vai aumentar, né? Então, deixa uma mensagem aí do professor que escreveu aquele livro. Então, se você está no mercado imobiliário, você necessariamente tem que estar no mercado de edifícios saudáveis. Então, peço até desculpa pelo tempo, pela minha extensão aí, mas espero que tenham gostado, e é muito assunto para falar em pouco tempo, na verdade, mas estou agora à disposição, caso tenham dúvidas, enfim, depois, inclusive, eu compartilho esse material, essas informações, para vocês terem acesso e lerem com mais calma, depois, com mais tempo, mas agradeço a oportunidade. Professora Luísa Junqueira, nós é que agradecemos pela excelente apresentação. Eu acho que essas duas certificações, elas ajudam no marketing e da comercialização de luminárias que atendem justamente a essa condição de se adaptar ao ciclo circadiano e às exigências, especialmente da WELL. Eu gostaria de abrir para perguntas, quem tiver perguntas